como interpretar o livro de Apocalipse. Para qualquer pessoa séria, interpretar o livro de Apocalipse não é uma tarefa simples, embora necessária. Segundo Jonas Celestino Ribeiro, a interpretação do livro de Apocalipse tem dependido do método que a pessoa adote. Algumas pessoas vão se equilibrar entre uma perspectiva de olhar para o futuro ou de olhar para o passado, ou de, em vez de prever ou de escrever, observar o modo de Deus agir. E, de acordo com a sua obra, Toda a Bíblia em um Ano, no capítulo que fala de Apocalipse, Deus ainda está no trono, Jonas Celestino Ribeiro apresenta 3 métodos: futurista, preterista e filosofia da história. No método futurista, todos os capítulos se referem ao futuro da época do Novo Testamento, com exceção do primeiro capítulo de Apocalipse. Os capítulos 2 e 3 se referem ao período da igreja e cada igreja mencionada se refere a um período da história antes do arrebatamento. Os capítulos 4 a 19 se referem aos 7 anos antes da segunda vinda de Cristo, para inaugurar o milênio. Os capítulos 20 a 22 descrevem os acontecimentos depois da segunda vinda. Essa é a perspectiva futurista. Claro que o método precisa de muito mais explicação, de um debate muito mais expandido do que o que temos aqui. Mas, em nível introdutório, esse é o método futurista. Quanto à perspectiva preterista de interpretar o Apocalipse, aqueles mais radicais vão ver o Apocalipse como um simples livro de literatura do passado, sem qualquer intenção de prever o futuro. Ou seja, tudo que está lá no Apocalipse já aconteceu. Os mais moderados, no entanto, olham para o livro como tendo um contexto histórico do primeiro século e que fala de questões relacionadas com a época, usando a linguagem simbólica para ocultar o sentido aos perseguidores. Vê ainda que há elementos no Apocalipse que ainda não se concretizaram. Essa posição moderada tende a adotar um método histórico-profético, dentro do olhar preterista. Quanto à filosofia da história, aqueles que adotam este método, quem olha dessa forma, não vê nenhuma relação do livro com a história formada pelos fatos do cotidiano, a não ser como o livro que descreve princípios gerais pelos quais Deus age na história. Apocalipse, então, descreve as forças que entram em ação quando eventos iguais aos da época de João voltarem a acontecer. Não prevê o futuro, mas ensina como Deus age. E com esse olhar, dá para perceber coisas que acontecem hoje, que aconteceram no passado. Perseguições hoje que são parecidas com as do passado. Cerceamento da liberdade, implicância com a igreja, problemas internos e externos à igreja, crises no aspecto doutrinário, político, relacional, coisas que vão acontecendo que os cristãos atribuem a uma guerra que acontece no mundo invisível. No mundo invisível. Então, eis aí as perspectivas e os métodos adotados para interpretar o livro do Apocalipse.